Boa noite. A febre amarela preocupa autoridades sanitárias e a população brasileira. Os casos confirmados e mortes de pessoas infectadas pela doença vêm aumentando, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. Já o estado de Pernambuco teve um caso confirmado pela Secretaria de Saúde no dia 16 de fevereiro. Um homem de 45 anos da cidade de Bezerros teria contraído a doença após uma passagem por uma área de risco em São Paulo. A febre amarela que se alastra no país e que tem provocado uma corrida aos postos de vacinação é a silvestre. A transmissão ocorre através da picada dos mosquitos hemagogos e sabetes. Já a febre amarela urbana, que pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, não tem registro recente no Brasil. Para falar sobre este tema, o Opinião Pernambuco de hoje convida Cláudia Zirpoli, coordenadora do Núcleo de Epidemiologia do Hospital Português. Claudenice Pontes, gerente de controle das arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde. Paulo Sérgio Ramos, infectologista e professor da UFPE. E a gente vai começar o programa de hoje exatamente com o Dr. Paulo Sérgio. Dr. Paulo Sérgio, qual é hoje a realidade da febre amarela no Brasil? Nós temos quantos casos e por que isso tem sido tão preocupante? Boa noite. Na verdade, a febre amarela é uma doença infecciosa endêmica. Então, a gente já tinha, nos últimos anos, um número de casos esperados em alguns estados, sobretudo estados da região norte do país, né, que são áreas de mata, e na região centro-oeste. Que costumam ter uma média de quantos casos? Eram poucos casos, né, algumas dezenas de casos, né, menos do que 100 casos por ano. Sendo que em 2017, entre 2016 e 2017, começou a haver um surto de febre amarela no estado de Minas Gerais, sobretudo de indivíduos que moravam em áreas rurais e adentravam, né, em área de mata, e esses indivíduos eles não estavam imunizados, não estavam vacinados para a febre amarela e então adquiriam a doença. Esse número de casos ele foi reduzindo no primeiro semestre de 2017 e voltou a ganhar muita força desde o segundo semestre de 2017. Nesse momento, no último boletim do Ministério da Saúde do Brasil, ele reporta aproximadamente 450 casos confirmados nos municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que o maior número de casos eles estão concentrados no estado de São Paulo. E com a letalidade alta, uma letalidade em torno de 33%, ou seja, para cada 3 indivíduos que adquiriram a forma mais grave da febre amarela, que são os indivíduos que vão a um serviço de saúde, um evoluiu com óbito. E nós temos aí esse registro que aconteceu na semana passada de que em Pernambuco se confirma um caso, mas que não é um caso autóctone, não é, doutora? Isso. E aí, a senhora poderia falar um pouquinho sobre essa realidade de Pernambuco atual? A gente tem esse caso, mas houve notificações que não foram confirmadas. Qual é o panorama real? A gente tem muitas notificações, né, de casos suspeitos de febre amarela que vieram dessas áreas, né? Alguns estão sendo monitorados, outros atendem. Então, atualmente no nosso sistema de informação, 4 casos foram notificados e um deles, que foi esse residente de Bezerros, confirmou. Na verdade, ele teve, né, com o exame que a gente está com um resultado positivo, é uma sorologia, que mostrou que realmente ele teve contato com o vírus da febre amarela e desenvolveu a doença, e que foi adquirida em São Paulo. Para a gente deixar bem claro que não é Pernambuco que está tendo a transmissão, na verdade ele veio de uma área de risco, onde se contaminou e aqui a gente apenas diagnosticou, né? Então ele é o primeiro caso por ser residente no estado de Pernambuco. O que não significa necessariamente que estamos imunes, né? Que estamos isentos. Ele não veio no período de viremia, né? Então ele não veio com vírus para poder transmitir para algum mosquito que pudesse e assim se tornar uma área de risco. Doutora Cláudia, se ia complementando. Uma coisa importante, não é, quando ela fala que 4 casos já foram notificados, todos, na verdade, tinham vindo de São Paulo, alguns, inclusive, foram notificados pelo Hospital Português. É importante que a gente mostre isso, mostrando que todas as pessoas, que os médicos, os colegas que estão trabalhando nas emergências, estão preocupados, estão identificando, ou pelo menos suspeitando desses casos, né?
apesar de não ser de Pernambuco, mas são pessoas que estão trazendo o vírus consigo e que, de qualquer forma, precisam ser tratados. E como é uma doença que tem uma letalidade bastante alta, que se precisa estar atento para se tratar essas pessoas. Então, está todo mundo em Pernambuco preocupado com a chegada desses casos por aqui e prontos para tratar esses pacientes. O caso lá de Bezerros é o caso de um pernambucano. Isso. Havia um medo, um receio de que com o carnaval algumas pessoas passassem por aqui e apresentassem o vírus, apresentassem a doença. Isso não chegou a acontecer? Não, chegou um rapaz no Hospital Português, a gente realmente teve um caso que vinha de São Paulo, da região inclusive próxima a Campinas, de um rapaz jovem, que teve uma sintomatologia parecida, né, com a de febre amarela, mas que, na verdade, eu acredito que vai dar negativo o caso dele, não é? Mas era de uma região próxima, não tinha sido vacinado, veio, por acaso, passar o carnaval aqui, mas eu acredito que não vai ser um desses casos, né? Doutor Paulo Sérgio, alguns especialistas têm colocado que o Ministério da Saúde teria sido negligente, no sentido de que deveria ter tomado a atitude de promover uma vacinação no país logo no surgimento desses casos, lá em 2016, 2017, como o senhor colocou, né? Era realmente necessária uma ação como essa para a gente não ter tido esse aumento de casos, ou pelo fato de que febre amarela é uma doença endêmica, naturalmente essa coisa iria acontecer? Não sei, talvez a palavra negligência seja uma palavra muito forte, né? Mas o que acontece é que ao longo desses últimos anos, sobretudo naquelas áreas que a gente fala como áreas de risco, né, que são as cidades, os municípios que estão em torno de áreas de matas, áreas de floresta, houve uma redução da cobertura vacinal para a febre amarela, né? Então, há uma participação do poder público, né, que deveria estar, sim, fazendo algumas campanhas para incentivar as pessoas a procurarem, né, um posto de saúde e tomar a vacina, e também os próprios indivíduos que, de alguma forma, não assumem essa responsabilidade, né, mesmo quando demandados, de fazer o uso da vacina. Isso não só para a febre amarela, como para outros agravos, também outras doenças infecciosas. Então, essa baixa cobertura vacinal, né, fez com que a população daquelas regiões vulneráveis, né, ao entrarem em área de mata, onde tinha esses insetos, né, que transmitem o vírus de febre amarela, adquirissem a doença. A gente vai aprofundar daqui a pouquinho a questão da vacinação, até porque a vacina também é polêmica, né? Mas eu gostaria de ouvir da doutora Claudenice qual é o mapeamento que vem sendo feito aqui no Estado. Quais são as áreas de risco que nós temos? Por exemplo, nós temos aqui, infelizmente, ainda um pequeno trecho de Mata Atlântica, digo infelizmente porque a gente gostaria muito que essa mata fosse bem maior, né? Mas até que ponto as pessoas que moram nessa região estariam mais suscetíveis a contrair o vírus da febre amarela? Bem, como essa febre amarela que está circulando é a febre amarela silvestre, né, onde o vetor principal é um mosquito silvestre de mata e que ele vive realmente em copas de árvore, ele nem vive muito próximo ao solo, essas áreas é que seriam de risco. Mas uma coisa interessante é que todos os casos que antecederam os humanos, houveram casos de macacos, porque é o principal alvo desses mosquitos. Então, é o primeiro sinalizador. Então, pensando nisso, a gente já fez um mapeamento de todas essas áreas. A gente instituiu o que a gente chama de vigilância de episootias. Qualquer macaco que for a óbito, ele tem que acionar imediatamente, em 24 horas, a Secretaria Estadual, onde a gente recolhe esse macaco, faz a necrópsia e coleta a amostra de vísceras. Não só pesquisamos febre amarela, a gente pesquisa raiva e outros arbovírus. Na verdade, tem uma coleção de 17 arbovírus, né, para a gente ver como é que está essa circulação viral. Até agora, todos os macacos coletados deram negativo para a febre amarela. Então, esse é o nosso primeiro monitoramento. E o que seriam mais a população de risco nesse momento? Seriam aqueles que trabalham com animais silvestres, né? Então, o pessoal do horto, o CETAS, que é um centro de triagem, que recolhe animais silvestres que foram capturados muito pelos tráficos, né? O tráfico de animais silvestres hoje é o terceiro maior do Brasil.
né? Então, isso acontece com muita frequência. Então, esses animais podem vir contaminados. Então, esse grupo que trabalha com esses macacos em mata é o nosso grupo de risco e todos esses a gente já está garantindo a vacina. Eu acho interessante quando a senhora fala de macacos. Na verdade, o risco ele está nos primatas, né? E a gente percebe que aqui em Pernambuco ainda tem preguiças, também muitos saguis. Né? O sagui é um bichinho que ele acaba aparecendo em quase tudo quanto é chácara. Esse sagui, ele também coloca essa população em risco pelo fato de ele ser hospedeiro, né? Ele não coloca a população em risco, não é? Sim. Ele, na verdade, quando o macaco ele morre, ele adoece, ele é uma sentinela para a gente. Ele nos alerta para que a doença está próxima. Na verdade, ele não é o grande vilão, quem não guarda pode vilanizar, é o mosquito, quem guarda é o mosquito, exatamente. O mosquito é que guarda o vírus. Então, esse é que é o grande problema, não é? É ele que vai transmitir, é ele que vai... Ele está doente e transmite para o macaco. A sorte é que ele pega o macaco antes da gente, não é isso? Então, essa é a grande questão. O ruim, quando a gente vai para lá, é esse mosquito que está contaminado que vai picar a gente, que se contaminou e ali está... Então, eu fui infeliz na colocação. Passei o tempo todo tentando me preparar para não cometer, né, esse tipo de impressão de que eu vilanizasse, de que eu demonizasse os primatas, né? Até porque eu sei que tem pessoas que estão... matando macacos, né, de uma forma equivocada, achando que ele é que é realmente Inclusive, essas nossas perigo. Notificações, muito mais de macacos que vieram a óbito, é muito mais por realmente agressão. Então, a gente teve até alguns que foram por bala, né? Então, foi encontrado projéteis nesses macacos. Porque se passa isso, né? Passa erroneamente de que o macaco é o reservatório do vírus, que ele que está repassando. Mas para que ocorra essa transmissão, a gente precisa estar com esses mosquitos silvestres na área, com o macaco, e ter esse vírus que pode entrar ou por um macaco ou por um ser humano com o período de viremia, né? Você falou até em carnaval agora, é pouco provável que uma pessoa no período de viremia, com aquele estado febril, com mialgia, estivesse brincando no carnaval, né? Mas o pessoal só pensava nisso, que durante o carnaval ia ter a transmissão, mas que não é bem por aí essa transmissão. Preciso principalmente do mosquito e uma área de mata, lembrando que esse mosquito ele não fica a nível de solo, fica a nível de copa de árvore. Ok, a gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre febre amarela.